Salve galera, salve você, torcedor tricolor ligado aqui no canal do Lessa, seja bem-vindo a mais um pré-jogo, aqui pra gente falar tudo sobre Fluminense e Portuguesa, dia de Flu, a bola rola às 4 da tarde no estádio Newton Santos, vamos trazer todas as informações sobre essa partida aqui, a provável escalação, porque veremos hoje um time bastante modificado pelo técnico Abel Braga, trouxe essa informação ontem nas minhas redes sociais, vou falar tudo sobre isso agora, tem gente achando até que esse time é melhor do que o titular. Então vamos discutir tudo isso aqui, falar desse confronto, que cada dia que passa o Campeonato Estadual está avançando e também o jogo pela segunda fase da Libertadores está chegando. Aquela ansiedade já começa a bater aí no coração da torcida tricolor. Então vamos falar sobre essa partida Fluminense e Portuguesa, um histórico breve desse confronto, são 78 jogos na história entre as duas equipes, o Fluminense venceu a grande maioria, 62 vitórias, foram outros 8 empates e também 8 derrotas. A última delas, inclusive, foi no ano passado, uma vitória expressiva da Portuguesa por 3-0, mas no momento em que o Fluminense estava mandando a campo um time sub-23, reforçado pelo Paulo Henrique Ganso. Né? Todo mundo deve lembrar daquele jogo, e a Portuguesa acabou vencendo por 3-0. Mas as duas equipes voltaram a se enfrentar pela semifinal da Taça Guanabara. E aí deu o Fluminense. O primeiro jogo terminou 1-1, mas aí, na época, o treinador Roger Machado poupou alguns titulares, o Fluminense também estava preocupado ali com os jogos da Libertadores, mas a segunda partida, já com o time principal em campo, com todo mundo à disposição, aí deu Fluminense vitória por 3-1. Vamos rever os gols dessa partida, numa tarde brilhante também de Kaique. Isso, cara, é possível. Como jogou o Kaique nessa partida e também no campeonato estadual, fez um grande campeonato carioca, esse jovem que infelizmente saiu do Fluminense muito cedo, mas fez grandes jogos no campeonato carioca do ano passado. Nas últimas 12 partidas entre Fluminense e Portuguesa, o Fluminense só perdeu 2 jogos, então assim, o retrospecto é excelente, levando em consideração que essa última derrota era um time sub-23. Mas vamos falar o mais importante para esse jogo, que é a provável escalação do Fluminense. Já vou deixar aqui logo de cara para vocês, né, que me acompanha lá no Twitter, trouxe a informação ontem em primeira mão lá no Twitter, não deu para produzir um vídeo aqui, mas estamos falando aqui agora sobre essa escalação. O time deve ir a campo com Fábio, David Duarte, Manuel e Lucas Claro, Calegari, Martinelli, Nonato, Natan e Cris Silva, Arias e Germancano, John Arias e Germancano, esse o provável time do Flu para o jogo de hoje. Bom, Cris Silva, o único titular mantido, lembrando, porque tinha gente lá falando, mas e o Marlon? Gente, o Marlon está machucado, sofreu um edema no joelho direito, deve ficar aí mais ou menos um mês fora, um azar danado dele, que agora, de fato, poderia, por exemplo, seria titular, né, no jogo de hoje, se ele estivesse à disposição, mas acabou se lesionando. Então, assim, além de tudo, né, dele ter virado novamente uma terceira opção para a comissão técnica, ele agora sofreu uma lesão justamente no momento em que ele poderia ter uma oportunidade de mostrar serviço e mostrar que ele tem mais futebol que o Cris Silva que está jogando. O Pineiro também está se recuperando, já está, ontem informei isso também, já está num processo de transição, já na preparação física. O objetivo é que ele esteja 100% para o jogo contra o Milionários. Então, assim, a expectativa é de que talvez ele já fique à disposição para o jogo do meio da semana que vem, que é no meio desta semana, né, que é contra o Nova Iguaçu. Se não, que ele atue pelo menos contra o Volta Redonda, que é a última partida antes do jogo contra o Milionários. A tendência pelo menos é essa. E a grande notícia aí é o Natan reaparecendo no time, né? Que de forma surpreendente e até de certo ponto inexplicável, o Natan estreou como titular contra o Bangu, foi um dos poucos, né, já falamos muitas vezes sobre isso aqui,
um dos poucos que realmente conseguiu fazer alguma coisa ali. Depois ele entrou contra o Madureira, no segundo tempo melhorou o time, e daí o Natan não apareceu mais. Dos 5 jogos, só atuou nesses 2. Né? Eu acho que o pecado do Natan foi ter jogado bem. Foi isso. O Natan jogou bem e acabou não virando opção mais para Abel Braga, e agora volta ao time titular, que é interessante essa equipe, né? Você ter o Natan novamente, finalmente, o Fluminense tendo um meio de criação de novo, né? Tava dando agonia. E agora ele vai atuar ali ao lado do Martinelli e do Nonato. Vai ter a sua primeira chance na temporada como titular, pelo menos, né? Se não me engano, ele entrou no segundo tempo contra o Fla-Flu, se minha memória não está ruim. Mas, então, os dois ali como volantes, o Natan à frente, e aí o John Arias com liberdade para se movimentar na frente, para fazer o que ele vem fazendo muito bem. Então, num excelente começo de temporada, John Arias, né, se apresentando, fazendo um gol, dando passe. Então, assim, tem que aproveitar realmente esse momento. Ele está se mostrando o jogador que a gente esperava desde que ele chegou. E Germancano tendo mais uma chance de começar assim como foi contra o Audax. Na zaga ali eu acho que nenhuma surpresa, né? O esperado, com os titulares poupados. O David Braz levou aquela pancada, mas aparentemente está tudo bem com ele. Não vai ser problema para os próximos jogos. E eu também informei ontem que o Fluminense só deve ter os titulares antes do jogo contra o Milionários contra o Nova Iguaçu, que é a partida seguinte no meio de semana. Depois contra o Volta Redonda, o Fluminense já iria novamente poupar os principais jogadores. Todos iriam para Ilha do Governador, que o jogo vai ser no Luso Brasileiro. Né? A delegação vai toda para lá, porque de lá o Fluminense vai jogar, vai jantar e depois segue direto para o aeroporto do Galeão, ali do lado, para embarcar rumo à Colômbia, já para essa partida contra o Milionários. Então, assim, o Abel vai ter agora a oportunidade de ver esses jogadores que não estão jogando tanto e tirar suas próprias conclusões em relação ao time que ele considera titular. Né? E depois vai ter só mais um teste contra o Nova Iguaçu. Então, assim, como a gente esperava, o tempo era curto, tá passando rápido e a gente não sabe como de fato esse Fluminense vai jogar para a partida, vai chegar para a partida mais importante da temporada, que é esse jogo contra o Milionários. Então, vamos ver o que acontece, né? Torcer para que John Arias jogue muito hoje, para que o Natan jogue muito novamente. Enfim, para colocar uma pulga ali atrás do técnico Abel Braga, para que ele deixe de ter uma insistência, uma teimosia com certas situações. Como eu disse para vocês, é uma questão de opinião. Tem gente que pensa o contrário. Eu acho que esse time, sem o meio de ligação, não vai funcionar. Eu não acredito nisso. Assim como o Fred está muito mal. E no momento o Germancano seria uma opção melhor. Né? Enfim, até o Fred, falei isso no jogo passado também. Fred e o William Bigode, eles estão sendo um pouco também vítimas de um meio campo que não tem criação. Então, assim, fica difícil para os atacantes jogarem também. Vamos ver o que acontece, né? Expectativa para ver como será a atuação desse time. Um time mais leve em campo, um time, quem sabe, mais solto. Né? E claro que os jogadores vão entrar com tudo para mostrar serviço. Né? É uma grande chance, uma grande oportunidade, às vésperas do jogo aí da Libertadores. Então, assim, vocês, inclusive, tem muita gente falando, estava comentando aí, essa escalação é melhor que a titular, hein? Time titular, os titulares vão ser poupados, então o Fred vai jogar. A galera zoando muito nas redes sociais. Deixa aí nos comentários também se você acha esse time melhor do que o titular, que o Abel Braga vem escalando. Vamos trocar ideia aí, vamos resenhar. Eu respondo vocês assim que for possível, beleza? Deixa aí nos comentários. O Marcos Felipe, ele não vai jogar amanhã, quem vai jogar é o Fábio. Mas a entrevista coletiva da última sexta, ele falou sobre essa disputa aí dos dois pela posição de titular. O Fábio, o Marcos Felipe, que evidentemente ganhou moral depois do jogo contra o Fla-Flu, contra o Flamengo. Vamos ouvi-lo. Toda entrevista, a gente tem visto que o Abel tem sido perguntado em relação a isso, mas não cabe a mim comentar nada, cabe apenas trabalhar, porque a minha relação com o André sempre foi muito boa, sempre foi de muita lealdade, muita cumplicidade. A minha parte é apenas trabalhar para poder ajudar o Fluminense e fica a cargo da comissão em geral decidir quem joga. Eu apenas faço a minha parte, que é trabalhar. Bom, e agora o Fábio vai ter mais uma chance de mostrar serviço e de ter uma boa atuação, assim como ele teve contra o Audax. Falando agora da Portuguesa rapidinho,
vem fazendo novamente um bom campeonato estadual, está ali na 5ª posição, é o time de menor expressão mais bem colocado, com 7 pontos, 5 atrás do Fluminense, e vem de derrota para o Vasco em São Januário. Eu trabalhei, né, nessa partida no meio de semana passada. A Portuguesa não teve uma atuação ruim, teve até chance de empatar o jogo no segundo tempo, mas acabou perdendo com um gol de Nenê de pênalti. A equipe não deve ter mudanças em relação à escalação, em relação a esse jogo. Deve ir a campo com Carrão, Watson, Marcão, Leandro Amaro e Sanches, Sidney, Jonathan e Patrick, Maiquinho, Romarinho e Bruno Santos ou Júnior Pirambu. O técnico é o Marcos Paulo Gripe. Portanto, essa provável Portuguesa aí para enfrentar o Fluminense. Para encerrar já esse vídeo, falando agora da arbitragem. O árbitro vai ser o Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Thiago Rosa de Oliveira Exposito e Rafael Carlos Tavares dos Reis. Bruno Arleu, mais um árbitro experiente aí num jogo do Fluminense, muito experiente esse árbitro, para mim um dos melhores hoje da festa, se não for o melhor. Ele apitou, inclusive, o último jogo entre as equipes, o jogo que eu citei aqui, vitória do Fluminense por 3-1 na semifinal do ano passado, Fluminense e Portuguesa, foi apitado pelo Bruno Arleu de Araújo. Ele apitou também, ano passado, a decisão do Campeonato Estadual, Flamengo-Fluminense, Fla-Flu, né, vitória do Flamengo por 3-1. Diferente da maioria dos árbitros aí da Federação Carioca, o Bruno Arleu tem moral com a CBF, tem moral na Conmebol, apitou muitos jogos na temporada passada, foram 34 ao todo, incluindo aí Sul-Americana, Libertadores, 14 jogos pela Série A, teve 2 partidas também pelas eliminatórias sul-americanas. É um árbitro ainda jovem, tem 38 anos, eu pelo menos gosto bastante do Bruno Arleu de Araújo. No geral, assim, ele costuma fazer boas arbitragens e vamos torcer, claro, para que ele possa ter uma boa tarde, né, de trabalho e não atrapalhe a partida, que é o mais importante, né? Quando o árbitro faz isso, já está ótimo, a gente agradece. Jogo será transmitido pelo Pay-Per-View e também pela TV Record. O jogo vai ser televisionado, né? Tem na Flu TV Play também, claro, quem quiser acompanhar por lá. A bola rola às 4 da tarde, no estádio Newton Santos. E depois, claro, da partida, eu espero vocês aqui no canal do Lessa para a gente resenhar e falar tudo sobre, tomara, mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Estadual. Se acontecer, vai ser a 5ª vitória consecutiva. Valeu, galera, espero vocês. Até mais tarde, um abraço a todos aí, uma excelente partida a todos, um excelente domingo também. Tamo junto!